Números capítulo 20, versículo 14, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que foi lida nesta casa. Senhor, e nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos hoje aqui. Senhor Jesus, sermos ministrados pelo Senhor, por isso que eu diminua e o Senhor cresça. Eu também preciso e aprendo com a tua palavra todos os dias. Senhor, revela o teu querer sobre as nossas vidas. Espírito Santo, ministra a cada coração conforme a sua necessidade. Senhor Jesus, conforme aquilo que eles precisam viver em suas vidas. Tu és aquele que convence o homem e a mulher do pecado. Tu és aquele que abre o entendimento, Espírito Santo. Por isso abre o entendimento de todos que aqui estamos, e que nós, Senhor, dentro em breve, Senhor, participemos de uma ceia maravilhosa, uma noite de mesa de comunhão com o Senhor, de relacionamento. Por isso fala conosco, é o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Deus, Ele tirou o povo do Egito através de Moisés. E a Bíblia então nos mostra que eles estão caminhando pelo deserto. Eles estão com destino a uma terra prometida, uma terra que Deus disse que manaria leite e mel. E Moisés, ele é aquele que tem a tarefa de guiar esse povo para esse lugar maravilhoso que Deus prometera, a essa terra de conquistas, a essa terra de bonança, a essa terra que traria muitas riquezas ao povo, um lugar de oportunidades, a uma terra que garantiria o sustento de todo o povo de Israel. E Deus está conduzindo esse povo através de Moisés. Mas o tempo, ele vai passando e essa terra parece que ela não chega. E muitos são os percalços ao longo do caminho. E todos que estamos aqui, praticamente 90%, conhecem bem a história do povo de Israel. Até conquistar, até chegar em Jericó, até chegar em Canaã. Nós sabemos que muita coisa vai acontecer, e a estratégia de Deus era eliminar aqueles que não tinham fé, era eliminar aqueles que não tinham a confiança firmada em Deus. Muitas vezes a fé daquele povo estava firmada em Moisés, estava firmada em homens, e não em Deus. Tanto é que Judas capítulo 1, verso de número 5, ele vai dizer o seguinte: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Então todos que não creram não entraram na terra prometida. A gente lembra bem, eu falei na semana passada, né? O Senhor, quando eles chegam na terra, o Senhor fala assim: ó, Moisés,
essa é a terra que eu prometi a você. Manda os espias, manda eles espiarem a terra, e você vai ver que é uma terra que mana leite e mel. Você vai lá, pega um relato, pega das 12 tribos, o líder de uma das 12 tribos, envia lá, e eles vão trazer um relato. E nós conhecemos a história. Eles foram lá, vieram com relato, falaram que realmente era uma terra que manava leite e mel, mas o que eles viram? Viram gigantes. E aí apenas 2 dos espias, que foi Josué e Caleb, apenas eles falam: não, vamos avançar, porque o Senhor nos prometeu e nós vamos conquistar essa terra, porque é uma terra que mana leite e mel, o Senhor está conosco. Então eles entenderam, eles viram os livramentos de Deus, eles viram o agir de Deus, eles entenderam que Deus estava com eles, e se Deus estivesse com eles, eles não precisariam temer, mas eles saberiam que a vitória viria no nome do Senhor. Mas os outros 10 que fizeram, não, nós somos como gafanhotos, nós não vamos conseguir entrar nessa terra, nós não vamos conseguir. E aí o que eles fizeram? Foram falando, a cada um das suas tribos: não, a gente não consegue, ao ponto do povo se rebelar, e o povo começar a brigar com Moisés, querer matar Moisés, querer matar Josué, Caleb, e falar assim: nós vamos voltar para o Egito, porque lá é melhor, porque a condição é melhor, nós não devíamos ter saído de lá. O resultado é, toda aquela geração não vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Então, pela incredulidade do povo, eles não conseguiram entrar. Deus tirou do Egito, mas eles não conseguiram entrar em Canaã. Então hoje, irmãos, infelizmente, muitos cristãos, eles não conseguem assimilar as provas, eles não conseguem assimilar as lutas que passam, que enfrentam, e a consequência disso é que eles não são aprovados. O que aconteceu com aquele povo é que eles não confiaram em Deus. Na hora que veio a prova, na hora que veio a luta, na hora que veio a dificuldade, o que aconteceu? Eles desistiram, eles não passaram na prova, então eles não conquistaram a terra prometida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 9 até o 12, vai dizer assim: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, para nós, irmãos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então Deus, ele nos alerta para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos olhando à nossa volta e estejamos firmados na palavra de Deus, estejamos firmados na promessa de Deus sobre as nossas vidas. E Deus tinha estabelecido uma promessa. O problema foi a falta de confiança, o problema foi a murmuração. E infelizmente, irmãos, assim como muitos ficaram prostrados, como nós lemos no deserto, hoje em dia também muitos estão prostrados espiritualmente, e estão prostrados por uma falta de uma conversão genuína, de saber verdadeiramente quem Deus é. Às vezes a gente está na casa de Deus, mas a gente não conhece a Deus, porque nós não nos relacionamos com Ele. Lembra que nós falamos na semana passada? Enquanto um exército inteiro temeu, Davi não temeu, porque Davi tinha um relacionamento com Deus, mas o exército de Israel tinha um relacionamento com Saul. Esse era o problema, porque o povo pediu um rei, então o povo começou a seguir o rei, não seguiu ao Senhor, não seguiu a Deus. E Deus espera que nós olhemos para Ele. Então, se o Senhor verdadeiramente for o nosso Rei, for o nosso Deus, então nós conseguiremos avançar, nós conseguiremos vencer. Agora, se não for, se Deus realmente não for o nosso Senhor, o que vai acontecer é que a gente vai ficar prostrado espiritualmente. A gente acredita que conhece a Deus, mas a gente não conhece a Deus. A gente acha que nós somos convertidos, mas não estamos convertidos. Talvez estamos convencidos, mas não convertidos. E a consequência disso é uma falta de uma vida com Deus. Porque quem tem vida com Deus, ele é transformado, ele tem a mente de Cristo. Uma das coisas que eu falei para o meu filho, eu falei: filho, a partir de hoje, qualquer coisa que você fizer, você vai pensar, o que Jesus faria? Como Jesus se portaria nessa situação? Antes de você falar qualquer coisa, você vai sempre pensar, se fosse Jesus, como ele agiria nessa forma, nessa situação. Então, nós precisamos ter uma vida com Deus. Mas vamos lá, Moisés é o líder,
Moisés é o guia que está levando esse exército de pessoas pelo deserto. E a Bíblia, nós chegamos ao trecho que nós lemos. A Bíblia nos diz que eles vão chegar agora no território de Edom. E o caminho para a terra prometida está além de Edom. Mas para seguir por esse caminho, eles precisam fazer o quê? Passar por dentro do território edomita. Agora, passar pelo território edomita seria uma tarefa fácil. Seria uma tarefa relativamente, tecnicamente, seria uma tarefa simples e fácil. Por quê? Fala assim, pastor, é só entrar e andar. Não, porque irmãos, Edom e Israel eram irmãos. Mas por que isso não acontece? E talvez você possa perguntar, pastor, o que você está querendo dizer com Israel e Edom serem irmãos? Para entender, a gente precisa voltar um pouco na história. A gente vai voltar um pouco na história. Na verdade, e você vai entender o que eu estou te falando agora, o nome original de Israel não era Israel, era, vamos lá, coragem, irmãos, pode falar com segurança, era Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 28, diz assim: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então vamos lá, Israel na verdade é Jacó, e o nome original de Edom, agora você vai entender, também não é esse, é Esaú. Gênesis 36, versículo 1, são esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Então nós estamos falando aqui, agora você vai entender o negócio que a gente está nessa palavra, eles são irmãos. Estamos falando de novo de Jacó e Esaú. Passou uma história, o povo foi escravo no Egito, saiu do Egito e voltamos ao início da história. Jacó e Esaú novamente. Então, eles não são estranhos, são bem conhecidos, porque são irmãos. E não apenas irmãos, eles são gêmeos. Eles são gêmeos. Eles tiveram o mesmo pai, tiveram a mesma mãe, tiveram a mesma educação, eles comeram a mesma comida, eles ouviram talvez as mesmas piadas dos pais, eles aprenderam as mesmas histórias, enfim, eles fizeram tudo juntos. Eles eram irmãos gêmeos. Supostamente eles serviam o mesmo Deus, mas o caminho que eles escolheram trilhar foram caminhos diferentes. E séculos depois, o texto de Números 20, capítulo 14, narra o primeiro encontro entre o resultado de cada um desses irmãos. Esse é o resultado do caminho que eles tomaram, o caminho que eles viveram. Tanto Esaú quanto Jacó, cada irmão gêmeo deu origem a um povo, Israel e Edom. É a confirmação da palavra do Senhor, que Deus estabeleceu sobre Rebeca. Ele disse lá em Gênesis 25, 23, ele vai falar o quê? 2 nações estão no teu ventre. Existem 2 nações no teu ventre. E com o passar dos anos, esses povos, eles se tornaram tão distantes, mas tão distantes, que agora um precisa de um favor básico do outro, simples, mas esse favor não será atendido. Uma coisa simples, olha, eu só vou passar, eu não vou fazer nada, eu só quero passar porque eu quero ir do outro lado, só isso, mas esse favor básico não vai ser atendido. Então, sobre isso, eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro ponto é: que tipo de semente eu quero deixar para as próximas gerações?
Que tipo de semente eu quero deixar para as próximas gerações? Versículo 18 diz: porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então foi o quê? Uma ameaça. Se você passar, eu vou passar a espada em vocês também. Vai ter uma guerra aqui. Irmãos, grande parte das pessoas nesse mundo, elas vivem como se a vida ela vai acabar na morte. Acabou. Morreu, acabou. Então o que as pessoas elas pensam? Eu vou juntar tudo aquilo que eu puder, eu vou pecar tudo que eu puder pecar, eu vou fazer tudo aquilo que eu puder fazer, porque quando acabar a minha vida, acabou tudo. Então tem aqueles que você vai falar de Jesus e o máximo que ele vai falar, quando eu tiver velhinho, quando eu tiver vivido tudo, feito todas as coisas, aí talvez eu vou ter tempo, e aí eu posso pensar nesse Jesus. Porque as pessoas vivem assim. Ninguém está muito preocupado com o que acontece depois. Depois que você morrer, como vai ser? Você já parou para pensar nisso? Muitos acham que acabou tudo, pronto, está tudo certo. Eu louvo ao Senhor porque hoje os nossos irmãos entenderam isso. Entenderam que o Senhor ministrou a Nicodemos: necessário é nascer de novo. E eles entenderam isso, porque o nosso reino não é deste mundo, mas o nosso reino é um reino eterno. Nós fomos criados para a eternidade. Por isso é difícil o ser humano lidar com a morte, porque nós fomos feitos para não morrermos. E Jesus, quando ele vai na cruz do Calvário, ele restabelece essa comunhão, para nós não morrermos. É pelo sangue de Jesus que nós somos transformados. Agora, quantos hoje negligenciam, irmãos, a graça e o amor de Deus? Quantos de nós negligenciamos esse amor? Estamos muito mais preocupados em viver o hoje, porque isso é o que importa. Por que eu vou me preocupar com a vida eterna? Eu vou me preocupar orando, estar na igreja, buscando a Deus, para quê? Eu posso viver minha vida, eu posso ter a minha espiritualidade, eu posso buscar a Deus na minha casa, mas esquece que Deus vai buscar uma igreja, o corpo de Cristo. E quando nós estamos reunidos, nós somos esse corpo, nós somos a igreja reunida. Deus não vai buscar um membro, vai buscar um corpo. Mas quantas pessoas não entendem isso? Agora, o que eu quero dizer com isso? Se as pessoas hoje elas não se preocupam com as consequências dos seus atos, elas fazem aquilo que vierem à cabeça, que vem à cabeça, aquilo que elas pensam, elas falam o que pensam, falam o que acham, porque o importante é o hoje. Se elas não se preocupam com as suas próprias vidas, eu pergunto a vocês, como elas vão impactar uma geração? Porque se ela não se preocupa com a sua própria vida, se elas não se preocupam com as consequências dos seus atos, e os seus atos vão afetar as próximas gerações. Você pode achar que não, mas vai. A verdade é que todos nós, enquanto somos vivos, enquanto estamos vivos, somos responsáveis por iniciar processos que não morrem junto com a gente. Entenda isso. Existem processos que não morrem com você. Ao longo da vida, eu e você, ao longo da vida, nós iniciamos processos, nós fazemos escolhas, nós giramos engrenagens. E essas engrenagens não necessariamente vão parar de correr quando a gente morrer, elas vão continuar. Uma empresa de família, por exemplo, é uma engrenagem. Então quando o dono morrer, quando o pai morrer, a tendência é o que? O filho vai continuar, e o filho dos filhos, e assim vai, porque o que? É uma engrenagem, que ela precisa correr, e isso é um impacto de uma geração, é um legado que alguém deixou. Então esses processos, eles continuam, esses processos, eles vão ecoar para aqueles que vão ficar depois de nós. Agora, entenda algo, esses processos possam ser bons ou ruins,
e eles vão continuar depois que deixarmos essa terra. Por isso nós temos que nos preocupar. Então não é uma mensagem só para os jovens, é para os mais velhos também, para todos que estamos aqui, porque a gente quer deixar uma marca, a gente quer impactar a nossa geração. Qual é a nossa geração? Os nossos filhos, a começar pelos nossos filhos. Então, todo mundo que já tem filho aqui, mesmo os filhos, mesmo os pais que agora já são avós, vocês continuam, todos nós que aqui estamos, continuamos impactando a geração. E a pergunta é, depois que nós partirmos daqui, qual é a marca que nós vamos deixar? Porque muitos pais têm a ideia e a preocupação genuína até, o que eu vou deixar para os meus filhos? Eu vou deixar uma casa, eu vou deixar um carro, eu vou deixar dinheiro no banco. Mas essa herança é apenas uma herança temporária, porque você pode ir lá gastar e acabou. A verdade, irmãos, é que os pais, como eu disse, indiferente se os filhos já cresceram ou não cresceram, já estão deixando coisas para eles que eles nem imaginam. Já imprimiram e continuam imprimindo na personalidade deles coisas maravilhosas ou coisas terríveis. Mas meu filho já saiu de casa, já casou, já tem os filhos dele, mas você ainda continua marcando o teu filho, com o teu comportamento, com a tua atitude, com os teus atos. Você não deixou de ser pai, deixou? Eu brinquei com meu pai no início assim que eu cheguei na igreja, porque eu falei assim, olha, hoje a Rita vai estar mais focada com o Felipe para acompanhar, né? Para acompanhar. Então eu falei assim, você continua sendo o pai, então você me ajuda lá, porque eu sou seu filho, vou precisar da sua ajuda. Ele continua impactando. Eu não moro mais com ele, eu não estou mais com ele, mas os atos que ele tiver vai continuar me impactando. A forma como ele viver vai continuar me impactando. Ele continua imprimindo alguma coisa, ou uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então os pais estão gravando na memória emocional, irmãos, um tipo de legado sobre os seus filhos. E os seus filhos lutarão para imitar esse legado ou para se livrar dele. Então por isso que a palavra hoje é séria. Que tipo de legado você está deixando para o teu filho? Será que o teu filho, quando você partir dessa terra, ele vai lutar para continuar seguindo o teu legado, aquilo que você deixou, aquilo que você imprimiu, uma coisa boa? Eles vão tentar, não, eu quero imitar meu pai, eu quero imitar minha mãe. Ou o seu filho vai falar assim, eu quero tirar isso da minha vida, eu não quero ser marcado por isso, eu quero me livrar desse legado. Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou te falando. Vamos voltar para o texto. Antes de se chamarem Edom e Israel, pelo menos 500 anos atrás, eles um dia foram Esaú e Jacó. Eles um dia dormiram no mesmo berço, comeram a mesma comida, brincaram com os mesmos brinquedos, literalmente devem ter usado a mesma fralda. Se eu falar, pastor, meu irmão, deve ser fralda de pano, gente. Eu imagino, né? Não devia ser outra coisa. Até quando eu peguei para minha esposa, eu falei assim, não vai ser a árvore, né? Sei lá, planta, folha. Então eu creio que devia ser a mesma fralda, ia lá, lavava e tal. Então eles usaram a mesma fralda, eles passaram a infância juntos, se tornaram adolescentes juntos, ficaram adultos juntos. Mas uma coisa aconteceu enquanto eles eram jovens, que foi capaz de separá-los para sempre: uma bênção de primogenitura. E o desdobramento dessa separação acontece um dia, 500 anos depois, quando o resultado dos processos da vida de cada um deles, eles já não estavam mais nessa terra, eles já partiram.
já não tem mais o Jacó, já não tem mais o Esaú, mas tem o legado deles. E cada um deles estão de lados opostos, até numa batalha. Números 20:20. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Olha o legado, irmãos. E mais à frente, ao longo da história, você vai ver que Edom o tempo inteiro não vai querer ajudar Israel em nada. O livro de Obadias vai falar somente sobre Edom, que vai chegar o juízo de Deus para Edom, por aquilo que fez com Israel. Porque os edomitas, por causa de um legado que começou lá atrás, no início, que não foi consertado, marcas que não foram consertadas, legados que não foram consertados, não foram corrigidos. E o que vai acontecer, irmãos, é que agora são povos totalmente opostos. E eu pergunto a vocês, qual foi a semente que Esaú semeou? Qual foi a semente que Jacó semeou? Porque às vezes a gente só olha o lado ruim. Porque os edomitas, eles querem destruir Israel, e a culpa é dos edomitas e tal. Mas e o Jacó? O que o Jacó fez? Esse é o poder do legado. A pergunta para nós hoje é: de que modo queremos marcar as próximas gerações? E olha que eu não estou dizendo agora que tem aqueles que falam assim: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Não. E nós vamos ver no próximo tópico que eu tenho o poder de escolha. E aquilo que eu fizer, a forma como eu agir, vai marcar. Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem hoje: de que modo eu quero marcar as próximas gerações? Segundo ponto, você precisa entender hoje que perdão também é relacionamento. Perdão também é relacionamento. Às vezes, as pessoas perdoam apenas para não ter o peso na consciência, para não se sentir mal. Porque na hora que alguém está mal, que está morrendo, todo mundo sai pedindo perdão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, porque eu não quero ficar ruim. Então às vezes as pessoas pedem perdão só por causa do peso na consciência. Mas perdão também é relacionamento. E eu vou mostrar isso para vocês. Lembram quando o Jacó está lá nas terras de Labão, o negócio está pegando, já não está ficando bom, Labão está enganando Jacó. Aí Deus chega para Jacó e fala assim: Jacó, volta para a tua terra. Só que o Jacó tem um problema. O Jacó deixou pendências na terra dele. E agora, como que ele vai fazer? Ele está com problema nas terras de Labão, e para voltar para casa, ele está com problema. O Isaac quer pegar ele, o Esaú quer pegar ele. Então o Jacó, ele está encurralado. Deus quer pegar o Jacó. Deus pega o Jacó. Quando o Jacó vai ter um encontro com Deus, o Senhor, a gente conhece a história. Jacó, ele volta, ele vai ter um encontro com Deus, ele vai lutar com o anjo, vai lutar com o Senhor. E aí, até que o Senhor toca na articulação dele, para falar: ei, você não é mais Jacó, você é Israel. Eu estou mudando você. Você está nascendo. Quando o Senhor está tocando no Jacó, Ele está dizendo: você está nascendo de novo, então eu vou tocar na tua articulação. O que Deus está dizendo? Você não vai mais andar da mesma forma que você andava. E hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Aí beleza, ele é Israel, e o Jacó antigo não existe mais.
E a gente começa a ver uma faísca de transformação. O que ele vai pensar? Ele é estratégico. Eu preciso encontrar com Esaú. Então ele vai separando, né, o seu povo em partes. Vai mandando uma turma, dá presente, manda outra, tal. Até aí ainda é o Jacó estrategista. Aí chega a hora que está chegando a sua família. A Bíblia vai dizer que o que o Jacó vai fazer? Ele para de ficar atrás. Ele para de ficar se escondendo. E ele assume a posição. Esse problema é meu, então eu vou na frente agora. Eu vou na frente da minha família. Eu não vou ficar atrás, eu vou na frente. Aí nós chegamos lá em Gênesis capítulo 33, versículo 3. Então eu quero fazer uma leitura corrida, para você poder entender o que eu estou querendo te dizer nessa noite. Gênesis 33, versículo 3. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Agora é o Israel. Ele passou à frente. Ele não está mais fugindo. Ele não, eu vou resolver meu problema com meu irmão. Então eu vou passar à frente e eu vou me curvar. Eu vou dizer que, olha, bandeira branca, eu quero me consertar, Esaú. Vamos viver bem, vamos viver em paz. Já passou muito tempo, já passou muitos anos. Vamos se consertar. Então o Esaú, ele vai passar, o Jacó, ele passa à frente, e ele se curva ao chão 7 vezes. Olha que coisa linda vai acontecer agora. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. O que isso parece, irmãos? Lembra o filho pródigo? O que aconteceu? O filho mais novo volta. E aí, de longe, o pai vê o filho, e o pai corre em direção, o pai abraça, o pai beija. Então aqui é um sinal do quê? De restauração. Está aqui, muito claro. Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Olha aqui, Deus começando a restaurar, Deus trabalhando, Deus movendo. Então, depois que choraram, né? Verso 5. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Eu fico imaginando agora o Esaú, né? Falou assim: o negócio ficou estreito, está chegando Natal, olha essa galera aí, vai ser só lembrancinha, não vai ter presente não. Tem muita gente, olha esse povo todo, como que eu vou dar presente para essa galera toda? É só lembrancinha, vai ser uma balinha para cada um. Aí o Jacó vai responder: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Verso 8. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Tipo, ô Jacó, o que você está querendo com todos esses presentes aí, com todo esse rebanho que você está mandando pelo caminho? Aí o Jacó responde assim, ó: ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse porém Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Vamos lá. Se o Esaú quisesse destruir Jacó, ele precisaria falar isso? Mas ele fala: meu irmão, o que é isso que você está mandando para mim? Não, guarda para você, eu tenho muito também. Eu tenho. Fique em paz aí, Jacó. Está tudo certo, meu irmão. E aí, Jacó no verso 10. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Olha que coisa linda.
né? Agora os irmãos estão se afagando. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Então olha lá, o Esaú, cara, está tudo certo. Ô meu irmão, vem cá, vamos, chega aqui, vamos abraçado, vamos para casa, vamos junto, eu vou acompanhar vocês, eu faço questão. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Olha o Jacó aqui, irmãos, começa a perceber. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. O que Jacó falou para ele? Até que eu chegue onde? Em Seir. Então, o Esaú falou assim: mano, vamos comigo, vamos caminhar junto, vamos para casa. Aí o Jacó chega e fala assim: não, é que as crianças vão muito devagar, tem os animais, eles vão devagar, então do tipo, eu não posso acelerar, às vezes você vai querer ir rápido, eu vou ter que ir devagar, vai na frente, vai preparando as coisas, que aí, daí a pouco a gente está junto, vamos celebrar. Aí, o que vai acontecer? Versículo 14: por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Versículo 15: Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. O que o Esaú está fazendo? Eu vou deixar alguns homens, porque o Esaú é da guerra, da caça, tal. Você está muito tempo aí, você está muito tempo longe, Jacó, e deixa que eu vou deixar uma galera com você para te acompanhar, para te escoltar, né? Eu vou deixar. Aí o Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. O Esaú falou assim: beleza, então tá bom, tranquilo, vai lá, vai no seu ritmo, eu te espero em Seir. Versículo 17: Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Está entendendo? O Jacó, que era Israel, voltou para ser Jacó. Deus mandou o quê? Volta para a tua casa. O que o Jacó vai fazer? Opa, deixa eu fazer do jeito que eu acho que é melhor. Ele esqueceu que ele estava manco, que Deus tinha falado para ele: você precisa nascer de novo, você é Israel, você é transformado, você não pode mais ser um enganador, você não pode mais viver assim. Mas o que o Jacó faz? Eu vou para Sucote. E a gente vai ver depois ao longo da história que é o pior caminho que ele vai tomar, porque tudo vai acontecer com Diná, vai acontecer todas as coisas ruins, vai ser estuprada, e vai acontecer um monte de coisa, e vai ter todo aquele negócio da preposição e tal, e vai ter guerra, e os filhos dele vai matar todo mundo, o negócio vai ficar feio para o Jacó, porque o Jacó está escolhendo o caminho que ele acha que é melhor para ele. Jacó aqui, Deus preparou todo o cenário para ele consertar tudo. O Esaú já estava com a ira aplacada, estava tudo certo, agora vamos andar junto. Mas o Jacó escolheu mais uma vez enganar. Eles se perdoaram, não foi? Eles se abraçaram, não foi? Eles se resolveram. Mas parece que esse perdão foi apenas naquela página, porque o Jacó foi para outro lugar. O ser humano, ele tem a tendência de oferecer um perdão com restrição. O nosso perdão é o perdão vigiado. Eu te perdoo, mas eu estou de olho em você. É o perdão vigiado, não é? A gente tem o perdão limitado.
eu te perdoo, mas se você fizer isso de novo. O nosso perdão é o perdão condicional, não é um perdão condicional? Eu te perdoo quando você fizer isso. O nosso perdão também é um perdão humilhante. Eu te perdoo, mas você vai ter que se ajoelhar. O nosso perdão é o perdão que volta no passado. Você se lembra daquilo que você fez? E esse perdão não é igual ao perdão bíblico. O perdão que Deus espera é o perdão que passa pela cruz. Esse é o perdão que Deus espera. Que Jesus ele vai dizer: Pai, vamos perdoá-los, porque eles não sabem o tamanho do pecado que eles estão cometendo contra nós agora. O perdão de Jesus na cruz do Calvário não nos separou, mas nos religou. Não foi um perdão condicional, não foi um perdão limitado, não foi um perdão vigiado, porque ele fala que dos nossos pecados ele não se lembra mais. O perdão que passa pela cruz de Cristo, irmãos, aponta para relacionamento. Aquele perdão nos religou. O perdão nos aproxima. O perdão nos coloca na mesa de relacionamento, nos coloca na mesa de volta. Como cristãos, como alguém que é nascido de novo, o perdão significa passar por cima da fraqueza do outro. Enquanto que, não é de qualquer forma, é óbvio, irmãos, mas enquanto houver sinceridade no pedido daquele que ofendeu. É o 70 vezes 7 de Mateus 18, 21. Quantas vezes tem que perdoar, meu irmão? 70 vezes 7 no dia. Porque se o pedido de perdão para ele é genuíno, então você perdoa. Jacó, irmãos, ele se acertou com Esaú, mas não houve relacionamento depois. E esse é o nosso problema. Por vezes, não existe perdão de verdade, não existe acerto, não existe reconhecimento de culpa, não existe confissão, não existe conserto. E onde não tem sinceridade, onde não tem reconhecimento, onde não tem confissão, onde não tem conserto, não existe relacionamento, apenas convivência. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que a gente seja de verdade. Deus quer que seja genuíno. Deus quer que seja verdadeiro. O problema de Esaú e Jacó é que eles se separam. Não foi de verdade. E o reflexo está aqui em Números 20, e vai continuar ao longo da história do povo de Israel, até Deus falar assim: eu vou aniquilar Edom. Mas a gente aprendeu, estamos no estudo bíblico, Herodes vai vir da mesma situação. Não é à toa que o ódio de Herodes é tão grande, porque é a mesma família, irmãos. Terceiro e último, vou encerrar aqui. Conserto genuíno somente acontece se a gente olhar para a cruz. Por nós mesmos a gente não consegue, irmãos. O problema é que a gente acha que a gente vai consertar por nós, por nossos atos, por nossas atitudes. A história vai seguir. Números 21. A gente estava lá em Números 20. A história segue. Números 21 vai falar sobre a morte de Arão, a partir do versículo 22, até a gente chegar no capítulo 21, no versículo 4, diz assim: olha o resultado, irmãos, olha a consequência. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Então, olha lá, não puderam passar por Edom, então eles vão ter que dar uma volta agora, e vão rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio
desse pão vil. Olha o resultado da briga de Esaú e Jacó. Não vão passar pela terra, e agora o povo se revolta com Deus. Aí a gente fala, a culpa é de Deus? Se o Jacó e o Esaú tivessem acertado, teria problema aqui? Não. Aí agora a culpa ainda é de Deus, porque eles brigaram lá atrás, e Deus é o culpado de tudo isso. E o Moisés é culpado de tudo isso. E o povo começa a murmurar e fala assim: Deus tinha mandado maná, a gente está cansado disso aqui, essa porcaria, negócio é voltar para o Egito. Ô povo difícil, tudo é voltar para o Egito. Não consegue ver a mão de Deus em lugar nenhum. Qualquer momento eu quero voltar, eu quero voltar. Não é à toa, irmãos, todo mundo morreu. E aí vai seguir. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Moisés falou alguma coisa? Não. O negócio está pegando, o povo está morrendo. Moisés não fala nada. Deus falou alguma coisa? Deus só mandou a serpente. Vai picar todo mundo e vai morrer todo mundo. Aí veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Como não houve conserto lá atrás, 500 anos depois, as coisas não estão dando certo de novo. Porque está errado. O povo vai ter que contornar Edom, por falta de um conserto genuíno. O povo está reclamando, o povo está murmurando, por causa de um legado. E é esse o ponto que eu quero chegar, que nós precisamos entender hoje. Por causa de um legado que não foi consertado. Porque você acha, eu estou que nem o rei, né? É o Ezequias. Ah não, eu abri toda a porta, Deus vai lá, eu deixei, né, o rei de Babilônia olhar todos os meus tesouros. Aí o profeta vem e fala para o rei, e o rei fala: não, boa essa palavra, porque se não vai vir para mim, vai vir para os meus filhos, está tudo certo, eu vou viver aqui, beleza. E às vezes a gente acha, não, o problema vai ser de quem ficar, eles que se virem, que se resolva. Mas você tem uma responsabilidade sobre isso, e você vai ser cobrado sobre isso. No dia do juízo, todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Por isso Deus falou para o rei: põe a tua casa em ordem. Mas o problema é que a gente vai deixando, levando com a barriga, e achamos que não tem problema. Deixa, eu vou orar, e aí lá na frente, não, Deus está esperando que você resolva. Deus deu oportunidade para Esaú e para o Jacó resolver, mas o Jacó foi lá e enganou de novo. Estava tudo certo. Deus falou assim: vai, faz o gol, meu filho, só chutar e é gol. E o Jacó não quis. Então, por causa de um conserto genuíno, o povo está reclamando, o povo está murmurando. E quem murmura começa a falar besteiras. E quando eles começam a falar besteiras, eles são mordidos por serpente. A coisa não anda, irmãos. A coisa não anda, não funciona. Parece que vai e não vai. E quantas vezes a gente está vivendo isso? Mas entenda algo: não importa o quanto estavam envenenados, quando o povo se arrependeu de verdade, quando o povo entendeu, Deus providenciou a cura. Deus, Ele envia a cura.
Quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente fala: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, eu preciso consertar. Deus, Ele providencia tudo. Às vezes no caminho a gente reclama, no caminho a gente murmura, muitas vezes na verdade, né? Durante a nossa caminhada, quem nunca? A gente abre a boca e a gente diz coisas que Deus não gostaria que nós falássemos. A gente diz coisas que não deveria ter saído da nossa boca. Hoje eu falei com meu filho: filho, a partir de hoje você vai pensar antes de qualquer resposta que você der, o que Jesus faria. Mas o nosso problema é que a gente fala aquilo que vem à nossa mente, porque a gente se enche de ira, se enche de raiva, e a gente quer devolver na mesma moeda aquilo que a gente está sentindo. E por isso a gente sofre, porque Deus nos chamou para a reconciliação, Deus nos chamou para a guerra, e a gente está na hora de começarmos a viver isso. A cura para todo o veneno que está dentro de nós se chama Jesus. Sem Ele a gente não consegue, irmãos. Sem Ele eu não consigo. Sem Ele a gente não consegue. Se não for a misericórdia dEle, se não for a graça dEle. João capítulo 3, versículo 14, e eu vou terminar aqui. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Jesus. Ele é a serpente, Ele é a haste, a serpente que foi erguida no deserto. E se você olhar para Jesus, se você olhar para a cruz, Ele cura você, Ele transforma você, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu coração. Precisamos olhar para Jesus, irmãos. Só precisamos olhar para Ele. Vamos ficar de pé. Que possamos olhar e com sinceridade, com reconhecimento, com confissão, com conserto, a gente possa viver a vida que Cristo espera que nós vivamos. Então a gente vai ter a nossa vida transformada, e aí sim, eu e você teremos um legado, algo de verdade para deixar e impactar as próximas gerações. Que Deus fale com você hoje, que o Espírito Santo ministre aquilo que você precisa hoje, e que você possa falar: Senhor, que eu viva um legado para a tua honra e para a tua glória, e que eu seja esse legado, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada hoje. O Senhor tem falado conosco, Jesus, sobre legado. O Senhor tem falado conosco sobre aliança. E quem tem aliança vive no teu altar. Hoje é uma noite de mesa, hoje é uma noite de aliança, uma noite de relacionamento. E nós estamos em família, estamos em unidade. Pedimos que o teu Espírito Santo, pedimos que a tua presença, Senhor, nos invada hoje, Jesus. Nós não queremos participar da mesa do Senhor de qualquer forma. Nós não queremos ser Jacó, mas nós queremos ser Israel. Porque nós queremos, Senhor, ser
transformados pela tua palavra a cada dia. Por isso, Senhor Jesus, sobre cada vida que entrou nesta casa hoje, eu não tenho poder de convencimento, mas o Senhor tem. O Senhor é aquele que fala, o Senhor é que pega esta palavra e transmite de forma certa, porque talvez eu possa me expressar de uma forma errada, mas o Senhor jamais. E a tua palavra, ela não volta vazia, mas a tua palavra, Senhor, quando ela encontra um coração disposto, ela muda, ela transforma. Senhor, que a nossa semente venha a ser a semente que vem de Ti, porque nós nascemos de novo, Senhor, e nós não queremos viver o velho homem e a velha mulher, mas nós queremos viver segundo a Tua palavra. Por isso, Senhor Jesus, transforma, que haja perdão, que haja conserto, que a gente olhe para Jesus e a gente não olhe para o homem, assim como Davi, que a gente olhe para o Senhor, não olhe para o rei, porque se nós olharmos para Ti, então nós viveremos, nós avançaremos e nós caminharemos na Tua presença, em nome de Jesus, amém.